Prosseguindo, então, o nosso curso de conjuntos, agora nós vamos aprender como representar um conjunto. Então, vamos lá. Então, podemos representar um conjunto de três formas. Quais são elas? A primeira forma, nós vamos representar um conjunto por extensão. Então, o que é isso? Enumeram-se os seus elementos, escrevendo entre chaves e separando-os por vírgula. Então, por exemplo, o conjunto das estações do ano. Quais são as estações do ano? Primavera, verão, outono, inverno. Então, está aqui, ó. Então, o que eu faço? Eu digo que o conjunto A, ele é formado pelo conjunto dos números, que o conjunto A é formado pelas estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. E eu vou representar esses elementos por extensão. Coloco todos os elementos entre chaves e vou separando cada elemento por vírgula. Então, essa é uma forma de representação. Agora, pessoal, é o seguinte, você ainda pode utilizar a representação por extensão, mesmo que o conjunto seja infinito, ou seja finito, mas com um número elevado de elementos. Ah, eu não sei o que é conjunto infinito e também não sei o que é conjunto finito. Nas próximas aulas você vai aprender, mas vamos supor que você saiba que não precisa ser muito inteligente. O finito tem fim e o infinito não tem fim. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou representar aqui, ó, conjunto dos números ímpares. Pessoal, o conjunto dos números ímpares tem fim? Nunca, né? Então, é um conjunto infinito. Mas eu posso representar dessa forma, através do diagrama, ó, 1, 3, 7, 9, reticência. Essa reticência significa que você pode continuar. 11, 13, 15, 17, 19, 21 e assim sucessivamente, ok? Então, é uma das formas de você representar, no caso aqui nós temos um conjunto infinito. Você representar por extensão. Um exemplo, no caso aqui, de um conjunto dos números ímpares menores do que 300. Ó, esse aqui é um conjunto finito, mas só que tem muitos elementos. Então, já viu eu representar isso aqui por de 1 até 300, né, vai dar bastante valores. Então, como é que você pode fazer? Ó, você coloca, ó, 1, 3, 5, 7, vírgula, reticência, vírgula, 299. Por que 299? Porque é o último elemento. Você poderia colocar, inclusive, ó, 1, 3, reticência, 299, ok? Tem que colocar pelo menos 2, pessoal, para dar uma ideia, né, do que do que esse conjunto representa. Se colocar só 1, não vai dar ideia que é o conjunto dos números ímpares. Quando você coloca 1, 3 e 5, a gente já começa a perceber que é o conjunto dos números ímpares, tá? Então, a primeira forma de representação de um conjunto é por extensão. E essa representação você faz colocando os elementos entre chaves e separando todos eles por vírgula. Essa representação você também pode fazer através de conjuntos infinitos ou conjuntos finitos que possuem um valor elevado de elementos. No caso aqui nós representamos o conjunto dos números ímpares, que é um conjunto infinito. Observa que o último elemento, digamos assim, depois dele nós colocamos a reticência. E também o conjunto dos números ímpares menores que 300. É um conjunto finito, mas é um conjunto que contém muitos elementos. Não dá para você representar todos. Então, você representa dessa forma. A segunda forma de você representar um conjunto, pessoal, é por compreensão. O conjunto será representado por meio de uma propriedade que caracteriza os seus elementos. Acredito que a maioria dos alunos se confundem nessa forma de representação, a forma por compreensão. A forma a representação por extensão é fácil, é visível, mas essa aqui muitos alunos se confundem. Não se preocupe não, que depois desse curso você vai aprender. Então, veja, eu tenho aqui um exemplo. Ó. Conjunto A, ele é formado dos seguintes elementos. Ó, x, tal que x, assim que a gente lê, ó, pertence a n. Quem é n, pessoal? Conjunto dos números naturais. E x é menor do que 10. Essa forma de representação aqui, a gente chama de compreensão. Você representa o seu conjunto por meio de uma propriedade. E se eu pedisse para você como representar esse mesmo conjunto aqui por meio de extensão, como que seria? Você ia colocar, ó,
A é igual a quanto? A 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não ia chegar a 10, né? 9. Então, dessa forma, você ia representar por extensão. E dessa forma, por compreensão. Uma propriedade define que esse conjunto é formado pelos elementos, que x é um elemento que pertence ao conjunto dos números naturais, e esse elemento ele tem que ser menor do que 10. Então, é de 0 até 9. Um outro exemplo, x tal que x é vogal. Ó, uma propriedade. Eu estou representando por os elementos é formado por x, e esse mesmo x ele é uma vogal. Como seria a representação desse conjunto por extensão? Seria A, E, I, O, U. Tá? Então, dessa forma, nós temos aqui a representação por compreensão. E a terceira forma é a representação por figura, né, que também as pessoas confundem. Então, toda figura utilizada para representar um conjunto, ela é chamada de diagrama de Venn. Então, representar um conjunto por figura, por meio de figura, nós estamos representando através do diagrama de Venn. Vamos fazer um exemplo? Então, eu tenho aqui, ó, o conjunto V é igual a E, I, O, U. Qual é o nome dessa forma de representação aqui? Extensão, tá? E se você quiser se representar através de figura, você é representado dessa forma, ó. Conjunto V, e está aqui os seus elementos, ó. A, E, I, O, U, tá? Aí você, se quisesse visualizar a relação de pertinência, seria mais ou menos isso, ó. Eu posso dizer que A pertence ao conjunto V? Pertence, ó. Tá aqui, ó. A pertence ao conjunto V. É um ponto interno do conjunto V. Eu posso dizer que T pertence ao conjunto V? Não, ó. T não pertence ao conjunto V. É um ponto externo. Ok? Então, aqui nós encerramos essa aula. Só revisando, existem três formas de representação de um conjunto. Existe a forma por extensão, por compreensão e por figura, ou seja, pelo diagrama de Venn. Agora nós vamos fazer alguns exercícios que é para fixar melhor esse conhecimento, ok? Um abraço e até lá.